Olá, tudo bem? Bem-vindos! A gente vai começar daqui a pouquinho mais uma live do Consad Express, que é uma iniciativa do grupo de comunicação do Consad. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Consad é o Conselho Nacional dos Secretários de Administração e Planejamento do país. O CONSAD ele existe desde 2000, portanto há 20 anos, para promover a gestão pública entre os estados brasileiros e, por consequência, melhorar a gestão pública em todo o Brasil. Hoje, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre transformação digital e a importância dela para facilitar a vida das pessoas. O nosso convidado de hoje é o Tiago Ávila. A gente está esperando o Tiago aqui para ele fazer parte da nossa live. O Tiago é o coordenador do grupo de transformação digital do CONSAD. O CONSAD existe atualmente ele atua com 6 grupos de trabalho: o grupo de comunicação, o grupo de transformação digital, tem o grupo de compras públicas, tem o grupo também que atua na área de patrimônio público, tem o grupo de gestão de pessoas e de escolas de governo. Portanto, são essas 6 principais áreas que se reúnem, os grupos de trabalho se reúnem periodicamente para discutir temas relevantes dentro das suas áreas de atuação. E como a gente está em meio a uma pandemia, né, a pandemia do coronavírus, nunca antes vista no mundo todo, a transformação digital e os meios tecnológicos foram fundamentais para que os estados, para que as pessoas pudessem continuar tendo acesso aos serviços públicos, né, por meio da tecnologia. Então a gente vai estar falando também sobre isso. Vamos conversar também um pouquinho sobre os laboratórios de inovação que existem, né, dentro dos governos e a importância deles também para promover a inovação, para promover estratégias de tecnologia nos estados brasileiros. O Tiago Ávila está chegando aqui. Vamos liberar aqui o Tiago. Vamos ver se ele está ouvindo bem. Vamos ver como é que está a nossa tecnologia aqui, se a internet tá legal para ele também. Oi, Tiago! Oi, tudo bem, Crisley? Satisfação estar aqui com vocês, com todos os amigos aqui que seguem o Consad, falar Tudo um pouco bem? aqui dessa era digital e sobre essa nova gestão pública, né, que estamos ajudando aí a construir. Que bacana. Você está ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Tô sim, tô ouvindo muito bem. Você também me escutam bem? Também, bem tranquilo. Pronto, Tiago, então maravilha. conta um pouquinho para a gente assim sobre a tua trajetória, né, com transformação digital, sobre o teu trabalho e também sobre a atuação do grupo de transformação digital dentro do CONSAD. Tá bacana. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, tá? Bem, na verdade eu sou servidor público efetivo do governo do estado de Alagoas há 18 anos, tá? Sou bacharel e mestre em computação e trabalho com tecnologia aplicada ao setor público desde o início da minha carreira, que foi no Departamento Estadual de Trânsito, no qual eu sou servidor. Mas avançando, né, ou seja, aí ao longo, digamos assim, aqui no governo do estado, tive uma passagem por vários postos, sempre ligados a essa parte de tecnologia e também de informação, e chegando ao ponto, né, que eu acho que interessa a todo mundo, dessa nossa atuação no CONSAD, né? A atual gestão do CONSAD, né, liderada pelo nosso presidente Fabrício, e teve a brilhante, né, a muito oportuna decisão de criar, né, a estrutura dos grupos de trabalho para mobilizar o melhor que existe hoje no serviço público para discutir temas estruturais para a modernização da gestão pública. E hoje o CONSAD tem 6 grupos de trabalho: a transformação digital, a gestão de pessoas, as compras públicas,
gestão de ativos e concessões, escolas de governo e também o nosso GT de comunicação. Ou seja, são 5 temas estruturais, além do GT de comunicação, e a transformação digital foi o primeiro tema a se formar um grupo de trabalho pelo CONSAD devido à emergência desse assunto, né? Uma sociedade cada vez mais digital, um governo cada vez mais digital, governos no mundo inteiro, o governo federal também fazendo várias ações em relação à transformação digital, e o CONSAD teve essa decisão, teve também a sabedoria de convidar para co-criar o grupo uma instituição muito importante para o nosso país, que é a ABEPTIC, a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação. Com isso, nós promovemos o alinhamento entre o negócio de governo, representado pela Secretaria de Administração e Gestão, que compõe o CONSAD, e as instituições de tecnologia que existem, né, para prover soluções para desenvolver, né, o negócio dos governos. E assim surgiu o grupo de trabalho de transformação digital para os governos estaduais e distrital, por isso que ele se chama de GTD-Gov, e nós já estamos aí desde maio de 2019, unindo o que tem de mais qualificado quanto a servidores, empregados públicos e colaboradores nos governos estaduais e distrital, para que a gente possa, dentre outras coisas, definir consensos sobre o que é transformação digital nesses governos estaduais, o que não é, o que vem a ser prioridade, e principalmente criando uma grande rede de colaboração e compartilhamento de conhecimento e também de soluções para que a gente possa ter um Brasil cada vez mais digital. Que legal, né? Tiago, e assim, atualmente, quais são os pontos que vocês trabalham especificamente dentro do GT de transformação digital? Vocês têm uma linha ou com o advento da pandemia do novo coronavírus, vocês tiveram que fazer um realinhamento, uma reestruturação, tiveram que, de repente, voltar o olhar um pouco para talvez novas tecnologias, para atendimento às pessoas, para mapeamento de soluções, para combater a pandemia? Conta um pouquinho para a gente dessa evolução e dessa atuação do GT de transformação digital. Uma boa pergunta, Kisley. Vamos lá. O GT, desde o seu nascimento, ele se estruturou em 3 pilares estratégicos. E quais são os 3 pilares, tá? Existe um pilar que a gente chama de serviços digitais, que é o pilar que sente exatamente, né, as necessidades do cidadão. Olha pela prioridade do cidadão, na verdade, o que é que a transformação digital tem que atingir, né? Aí a gente está falando da questão dos portais de atendimento, os canais de atendimento, transformar os serviços presenciais em digitais, ou seja, ele sente a necessidade do usuário. Só que para entregar, né, serviços digitais, a gente precisa ter o segundo pilar, que é o pilar da arquitetura corporativa, que é exatamente o que define, né, os modelos, as plataformas, os meios e as ferramentas para que os serviços sejam digitais. Que não é somente você fazer um sistema de informação, você tem que ter toda uma série de integrações, segurança da informação, proteção de dados pessoais, entre outros. E você não consegue desenvolver a arquitetura para entregar serviços sem ter uma governança. E aí vem o nosso terceiro pilar estratégico, que é o pilar de governança para a transformação digital. Ou seja, o GTD ele tem o pilar de governança para a transformação digital, arquitetura corporativa e serviços digitais. Com base nesses 3 pilares, nós definimos uma estratégia ainda em 2019, é uma estratégia de longo prazo, tá? E essa estratégia nos permitiu desenvolver um plano de ação em 2019 e também um plano de ação em 2020. Chegando na tua pergunta especificamente, Tiago, como é que a pandemia reorientou o GTD? Com certeza isso aconteceu, tá? Com base, devido ao impacto da pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa, nós procuramos fazer um realinhamento de prioridades para o que deveria ser feito em prol da pandemia. A partir daí surgiram algumas novas ações e, por outro lado, ações que nós tínhamos planejado para o ano, nós reprogramamos para o ano de 2021 e também mantivemos ações do plano original. O fato concreto é que nós conseguimos, principalmente na época da pandemia, nossa rede foi muito utilizada
no que tange aos estados, querendo compartilhar soluções, querendo compartilhar dúvidas, dificuldades, em relação à questão de legislação. E a partir daí, o que é que nós fizemos especificamente em relação à pandemia? Nós procuramos fazer um trabalho de acompanhamento e monitoramento do que os estados estavam fazendo no que tange à sua prontidão. Como é que foi a capacidade de resposta dos estados? E isso decorreu algumas pesquisas, onde nós já soltamos a primeira, que foi a pesquisa de prontidão dos governos estaduais para o teletrabalho. Nós conseguimos, nos primeiros 15 dias da pandemia, final de março, começo de abril, entender como os governos fizeram essa virada de chave, como é que elas passaram a operar nesse teletrabalho. E foi muito interessante que nós percebemos que praticamente todos os governos que nós pesquisamos, né, conseguiram fazer essa virada de chave, onde aí as empresas estaduais de TI tiveram um papel fundamental, junto com a Secretaria de Estado de Administração e Gestão, para que o governo passasse a teletrabalhar. Medida essa que foi fundamental para que o Estado não parasse e principalmente para que a gente mantivesse aí, contribuindo, né, com o isolamento social e com as medidas, né, sanitárias. Uma outra pesquisa que também foi rodada e vai sair semana que vem é como é que os governos estão funcionando em relação ao processo eletrônico, digital. Isso. Que afinal de contas, ou seja, a maioria dos governos tem soluções de processo eletrônico, o exemplo do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, mas nós temos governos que não têm essas soluções e estão tendo algumas dificuldades. E essa pesquisa também mapeou esse tipo de situação. Tá? Tem mais outras 3 pesquisas que vão ser desenvolvidas ao longo do ano. Tá? Mas o que eu quero passar a mensagem para quem nos segue aqui nessa live é que o grupo ele manteve a sua estratégia, manteve ações prioritárias e incorporou novas ações em virtude da pandemia. O fato concreto é que nós aprovamos junto aos conselhos, a presidência, na verdade, né, do CONSAD e da ABEP, um conjunto ousado de 26 ações para serem desenvolvidos agora no segundo semestre de 2020, que eu tenho certeza que serão desenvolvidas porque nós temos um time muito engajado e quero até aqui mandar um abraço a todos os especialistas do GTD que já estão aqui na live acompanhando o nosso bate-papo. Que legal. Tiago, agora quando a gente fala também em transformação digital, a gente fala em algumas estratégias que os estados estão adotando para facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos, né? Por exemplo, Exato. Em Santa Catarina, a gente tem um laboratório de inovação, que é o Unidos, que é um laboratório com o objetivo de trazer, né, ideias de inovação mesmo, seja na área de tecnologia ou no fazer diferente, né? E esse laboratório ele fica dentro de um microsistema de inovação, então ele congrega as startups, as corporates com a necessidade do governo, né? E ele faz esse meio de campo, assim. E isso a gente vê assim que é um grande avanço, né? Como é que você vê isso? Como é que você que trabalha com transformação digital, como é que você enxerga? Porque as coisas mudam muito rapidamente hoje em dia. Então, como é que você enxerga assim, essa necessidade dos governos também estarem abertos à inovação? Excelente pergunta. Só queria inicialmente cumprimentar aqui tanto o presidente Fabrício, quanto também o secretário Jorge Tasca, que está aqui, né, secretário de Santa Catarina. Obrigado pela audiência. Mas respondendo aqui a sua pergunta, Crisley, o que é que acontece? A gestão pública, ela está passando por um processo acelerado de transformação da gestão, inclusive foi até acho que um tema muito explorado pelo secretário Bruno da Abadia, em uma live aqui no CONSAD Express. E existe um conceito muito forte que rege isso, que é o chamado conceito do governo aberto. É quando o governo ele cria as condições para promover a inovação aberta, ou seja, cria ambientes como o Unidos Lab, como outros laboratórios de inovação, que nós temos aí vários nos estados, onde nesses ambientes os problemas complexos da administração pública eles vêm à tona e são compartilhados com atores do governo, atores da academia, atores do setor privado e atores da sociedade civil
para a chamada cocriação de soluções. Esses ambientes, eles na verdade, eles não se preocupam necessariamente em já ter soluções de prateleira, mas principalmente criar o ambiente adequado, criar um ambiente de confiança em especial, para que os problemas complexos sejam debatidos com a complexidade que o caso requer, e a partir daí, mediante o uso da inteligência coletiva, a proposição de soluções em modelos, em formas bem inovadoras, muitas vezes até que não gera custo financeiro para a administração pública. Muitas vezes nesse tipo de articulação se busca muitas vezes a capacidade técnica, a capacidade econômica da academia, de empresas, da sociedade, para poder propor, né, essas soluções. Logo assim, os laboratórios de inovação, inclusive é um tema que ele é muito explorado no nosso grupo de trabalho de escolas de governo, que é liderado por Santa Catarina, tá? São instrumentos fundamentais para essa nova gestão pública que a sociedade tanto almeja. Agora sim, quando a gente fala também nesses objetivos, né, nessa caminhada, nessa busca pela transformação digital, inevitavelmente a gente também encontra algumas barreiras, principalmente porque o Brasil, a gente fala que ele é muitos dentro de um, né? O Brasil, ele tem diferenças gritantes, seja tanto na cultura, seja no acesso à informação. E como é que você vê assim essa quebra de barreiras, né, para fazer a transformação digital também as pessoas, chegar nas pessoas? Tá. Crisley, talvez por alguma questão de internet eu não consegui te ouvir muito bem, mas o que eu consegui entender que você fez um comentário referente à característica que nós temos vários Brasis, né, dentro do Brasil. Eu queria só confirmar se todos estão me escutando bem, se... Pronto. A gente tem tantas diferenças, Pronto. Seja culturais, então, dentro do Brasil, como você vê a necessidade de fazer com que essa transformação os governos, como é que você vê que barreiras que a gente precisa superar para fazer com que ela... Ok. Entendeu? Legal, pronto. Vou tentar responder. Tá com delay também. Tá com delay, mas vamos lá, deixa eu tentar responder. Veja bem, na verdade, o CONSAD, ele atua exatamente nesse sentido, tanto o CONSAD quanto a ABEP, por serem associações nacionais que congregam os governos estaduais. Elas existem exatamente com esse propósito, de promover o compartilhamento, de criar sinergia entre os recursos humanos em especial, para que não haja necessidade de reinvenção de roda, para que não haja necessidade de que a gente tenha 27 soluções distintas para cada estado do Brasil, para que a gente possa, acima de tudo, para que um estado mais desenvolvido possa apoiar um estado menos desenvolvido, inspirar um estado... Exemplos muito práticos, tá? Nós temos aqui Alagoas é um estado que ainda tem muito a se desenvolver em transformação, tá? Mas tem dois estados que a gente sempre comenta que são nossas fontes de inspiração, tá? E tem uma fonte de inspiração mais imediata, digamos assim, que tem características mais parecidas com a nossa, que é o estado de Goiás, certo? Inclusive, recentemente, Alagoas lançou o portal Alagoas Digital, que é o nosso portal de serviços ao cidadão, tá? Muito inspirado no projeto Goiás Digital, certo? Inclusive o projeto ele tem muitas semelhanças, isso é proposital, a gente faz questão de dar esse crédito ao governo do estado de Goiás, certo? Ou seja, a gente conseguiu evoluir do nível que nós tínhamos a partir dessa inspiração e desse diálogo que nós temos muito bom
com a equipe tanto da Secretaria de Estado da Administração de Goiás, quanto também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Temos, por exemplo, outros estados que são nossas fontes de inspiração para uma evolução maior. Há exemplo do estado da Bahia, tá? E também do estado de Minas e o próprio estado de Santa Catarina, que são estados que já têm uma estrada maior na tecnologia, já têm uma maturidade maior, assim como o Paraná também. Ou seja, a gente sabe que no momento atual a gente dificilmente vai conseguir ter condições de fazer projetos tão robustos quanto hoje os portais que já rodam, né, na Bahia, Paraná, Santa Catarina e Minas. Entretanto, isso serve de inspiração para que a gente possa buscar sempre o melhor, para que a gente possa aprender com os colegas, tá? Por exemplo, isso também se aplica a tudo. Aplica, por exemplo, às centrais de atendimento, onde nós temos o SAC Bahia, que é a primeira central de atendimento do país, referência para todos nós. Santa Catarina é um estado exemplo no que tange a sistemas de gestão de recursos humanos, tem o sistema SIG-RH, a Bahia também é referência com a solução RH Bahia, e tudo isso, Crisley, é compartilhado nos grupos do CONSAD, em especial no GTD, tá? Nesses especialistas em transformação digital, e tudo isso requer o quê? Por que é importante esse tipo de coisa? Porque isso é economia, isso é otimização do gasto público. Porque se os estados compartilham, através desse ambiente criado pelo CONSAD e pela BEP, os estados não precisam reinventar a roda, não precisa se ter desembolsos avantajados de consultoria, recursos de consultoria, porque o conhecimento a gente já sabe onde buscar. Basta jogar uma demanda no grupo e logo os especialistas dão a resposta, e com isso a gente consegue exatamente fazer essa compensação, né? Que esses vários Brasis dentro do nosso grande Brasil, eles possam compartilhar esses conhecimentos e soluções, muitas vezes sem ter nenhum tipo de custo adicional. Agora, Tiago, vocês inclusive ganharam um prêmio, né, da Political, que foi um prêmio bem concorrido, que é um prêmio de renome, inclusive internacional, né? O que levou o grupo de vocês a ganhar esse prêmio? Vamos lá, Crisley. Eu vi que você falou do prêmio da Political. E o que é que eu quero falar, né? Veja bem. Na verdade, foi uma grata satisfação, um grato reconhecimento. E para vocês terem uma noção do que a Crisley está falando, o prêmio da Political é simplesmente a maior honraria, o maior prêmio do mundo voltado a times de servidores públicos, tá? Esse prêmio chama-se Global Public Service Team of the Year, ou seja, ele parabeniza, ele congratula, na verdade, reconhece os melhores times que atuam na gestão pública do mundo, e em várias categorias, tá? Na categoria de transformação digital, exatamente quem trouxe esse prêmio pela primeira vez para o Brasil foi o GTD Gov, CONSAD ABEP, tá? Foi uma premiação assim fantástica, ou seja, a gente até brinca, né? A gente pode falar com muito orgulho que nós somos campeões mundiais, né, em inovação para a transformação digital no setor público, e ao mesmo tempo que isso muito nos honra, né, enquanto brasileiros, enquanto servidores públicos, isso na verdade aumenta muito a nossa responsabilidade, porque nós temos que cada vez mais nos comprometermos a entregar cada vez mais para todos os brasileiros, certo? Especialmente aqueles que dependem dos serviços públicos estaduais. E a gente percebe que o GT de transformação, ele é bem unido e bastante atuante, né? A gente está vendo aqui, tem o pessoal que está participando aqui da live. Já vi gente da Bahia, tem o pessoal aí de Alagoas, tem o nosso pessoal também aqui de Santa Catarina. Quer dizer, acho que está todo mundo assim com essa mentalidade voltada mesmo à transformação digital. E que bom que as pessoas, né, que os estados, que os governos estão pensando isso, estão transpirando, né, essa necessidade de realmente usar a tecnologia, usar a transformação digital em benefício das pessoas, né? A gente costumava dizer que nas empresas, na iniciativa privada, tudo mudava muito rapidamente.
E nos governos as coisas nunca mudavam. E que bom que os governos estaduais acordaram para isso e hoje também não podem ficar atrás. Né? Não pode tudo evoluir e o governo continuar fazendo as mesmas coisas, com aquela burocracia tremenda, uma demora horrível para entregar os serviços às pessoas. Né? E que bom que a gente realmente está vivendo essa nova realidade do serviço público, né? Que os servidores também estão voltados para isso. Isso é bem importante. Né? Que legal, que bacana a gente poder estar conversando sobre isso. E, Tiago, agora o Banco Interamericano de Desenvolvimento também é um dos grandes parceiros que vem atuando junto ao grupo de transformação digital. Explica um pouquinho a participação do apoio do Banco Interamericano no GTD de transformação. Excelente, fantástico. Só para não deixar de registrar aqui, temos aqui colegas de Pernambuco, do Paraná, Goiás também. A live realmente está bem nacional, como é a cara do CONSAD, né? Uhum. Vamos lá. Eu não posso deixar de falar do BID. O BID é o nosso principal parceiro, tá? Nosso financiador também, junto com o CONSAD e com a BEP. O BID, ele na verdade, a Macapá aqui, a Amapá. O BID, nós conseguimos apresentar o nosso trabalho para o BID e fomos muito honrados pelo BID. Na verdade, as grandes lideranças mundiais em transformação digital do BID vieram ao nosso encontro, tiveram reuniões conosco, nós apresentamos o nosso trabalho e o BID entendeu que era um projeto realmente relevante para se investir. E a partir daí, nós celebramos uma cooperação técnica com o BID, uma cooperação técnico-financeira, tá? E nós aprovamos um plano de trabalho com diversas ações para serem desenvolvidas no âmbito dessa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Inclusive, até com essa pandemia, nós também fizemos um realinhamento estratégico, tá? E são ações que vão desde o desenvolvimento de pesquisas mais estruturais, como um grande mapeamento que nós fizemos na parte de governança para a transformação digital e também na parte de arquitetura. Essas pesquisas para a prontidão que eu falei, né, do teletrabalho, do processo eletrônico. Vamos ter uma pesquisa sobre a prontidão dos governos na entrega de serviços, como é que as centrais de atendimento estão se reinventando para esse novo normal. Também vamos ter uma pesquisa de mapeamento do impacto do GTD nos governos estaduais, tá? Vamos também ter um trabalho aí muito importante ligado ao sistema de indicadores para a transformação digital, para que a gente possa estar monitorando como é que está a performance dos governos estaduais para a transformação digital, dentre outras ações que a gente vai estar anunciando em breve em algumas lives. E além disso, o BID, como ele tem um quadro técnico espetacular e internacional, nós também temos essa assessoria técnica do BID, ou seja, quando um Estado ele tem uma necessidade de um determinado assunto, determinado tema, ou quando é uma necessidade comum do GTD, a gente leva essa demanda para o BID e o BID prontamente tem nos atendido. Tá? O BID disponibilizou aí altos especialistas em educação digital, em simplificação de serviços públicos, em centrais de atendimento. Vamos ter possivelmente agora em julho ou agosto um webinário sobre cibersegurança com especialistas internacionais do BID. E isso só vem, na verdade, a nos enriquecer. É um enriquecimento técnico, conceitual, é uma validação do nosso trabalho, é uma fonte de aprendizado, também de divulgação, de disseminação desse trabalho para a comunidade brasileira e internacional. E, sem dúvida, o GTD ele é tão forte hoje também porque a gente tem o BID como grande parceiro. Tá? Eu quero aqui realmente deixar registrado a importância do Banco Interamericano de Desenvolvimento para essa consolidação e fortalecimento do GTD. Temos aqui mais estados, viu? Amazonas se manifestou aqui, pelo que eu vi, Mato Grosso do Sul, dentre outros aqui, né? Que bom, vamos participando, pessoal. Tem pessoal também do Paraná, até anotei aqui, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Ótimo. Então, que bacana, né? Graças à tecnologia. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo.
Tiago, mas e o que a gente pode esperar da transformação digital, né? A gente já está na metade do ano, né? 2020 tem sido um ano bem diferente, né? E o que a gente pode esperar agora de transformação digital a partir desse segundo semestre? Vamos lá. Acho que a gente pode esperar várias coisas. Primeiramente, é o seguinte, tá? Até tem um meme rodando na internet que se brinca, né? O que decidiu a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, o CIO ou foi o Covid-19? E terminou que o Covid-19, né, toda essa consequência dessas regras de distanciamento social, eles tornaram a transformação digital um imperativo. Ou seja, na prática, o teletrabalho ele tende a se confirmar como uma tendência. Várias empresas privadas já decidiram que vão operar em teletrabalho para sempre. O teleatendimento também será uma tendência. O teleatendimento tanto na área de saúde, hoje mesmo assistia num jornal de alcance nacional, soluções de teleatendimento em saúde, uma solução específica no estado do Ceará, onde os médicos intensivistas da capital Fortaleza estavam conseguindo dar atendimento aos médicos espalhados por todo o Ceará. Isso também está acontecendo em outros estados, tá? O teleatendimento em saúde, que era um tema muito polêmico e pouco priorizado, se impôs como uma realidade. O teleatendimento nas centrais de atendimento ao cidadão, tá? Minas Gerais já está aí com uma liderança, uma experiência disso. Alagoas, Bahia, Pernambuco, que eu tenho conhecimento, já estão com um projeto piloto de que quando as centrais reabrirem, elas vão reabrir parte dos serviços com teleatendimento, os chamados robôs, né, de atendimento também inteligentes, também será uma tendência. É uma tendência também de que os serviços eles venham totalmente para a era digital, e aí eu quero destacar aqui uma conquista importante do GTD, junto com o governo federal, através do Denatran e também dos Detrans. Por exemplo, uma interrupção aqui, vamos lá. Hoje, o CRLV, que é o certificado de licenciamento de veículo, aquela versão em papel acabou, e isso é um tipo de transformação digital de serviço, né? Tanto o CRLV quanto a carteira de trabalho digital, especialmente o CRLV, para vocês terem uma ideia. Minas Gerais fez um estudo que o CRLV impresso ele custava 54 milhões ao ano, só para Minas Gerais. Fazendo uma conta rápida, multiplicando por 27, eu chego aí, em média, perto de R$1 bilhão somente com a impressão daquele documento. Entendemos isso como prioridade, fizemos um trabalho de articulação muito forte junto ao Denatran e também os Detrans, certo? Ensejando a necessidade de que o CRLV impresso fosse abolido, e inclusive no último dia do ano passado, o Denatran, o CONTRAN, na verdade, aprovou uma portaria que eliminou o CRLV em papel, né? Passou a ser facultativo. Tanto que hoje, a partir desse ano, né, todo mundo que está fazendo licenciamento de veículo não tem mais o CRLV em papel, ele agora é o CRLVE, que está dentro da carteira digital do trânsito, e essa é uma tendência também, ou seja, cada vez mais os serviços virarem digitais. Por exemplo, nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é ligado à questão da identificação civil, certo? Hoje nós temos 27 formas de identificação civil no Brasil, só falando das estaduais, e nós precisamos caminhar para a identificação civil nacional. Inclusive, essa é uma discussão que tem que ter um papel protagonista dos estados, afinal de contas, isso é competência dos estados, a identificação civil. Esse é um outro tema que também a gente vai avançar para uma transformação digital, certo? A questão também, a identificação civil, ela também está ligada à proteção dos dados pessoais, que cada vez mais o cidadão está expondo seus dados na rede, e a gente também tem que ter uma preocupação muito grande com isso, para que somente os dados que possam ser compartilhados, e principalmente os dados pessoais que sejam tratados com todo o respeito e a privacidade, a dignidade e a honra das pessoas. Enfim, a gente tem agenda aí para muito tempo, tá? O GTD, ele sem dúvida, ele vai também deixar um legado, inclusive isso é uma orientação da presidência do Conselho da BEP. Além dessas ações que nós vamos deixar para o segundo semestre de 2020, a gente também pretende deixar aí um plano estratégico para os próximos anos, para que, sem dúvida, as gestões que vão nos suceder,
elas possam dar continuidade a essa agenda estratégica em prol da transformação digital no nível subnacional, especialmente para os governos estaduais e distrital. Agora, sim, a gente, quando fala em transformação, eu estava aqui lembrando, há um tempo, os governos as instituições, né, dentro do governo, que mais prestavam, né, atendimento à população, sempre defendiam e sempre queriam, né, e sempre buscavam sedes grandes, sedes amplas, né, para poder acomodar todos os seus servidores, né, para poder muitas vezes, inclusive, alocar todos os arquivos que eram em papéis, imagina, toneladas de papéis, né, principalmente na área administrativa, né, onde você precisa ter uma temporalidade de guarda desses documentos que ainda eram todos impressos, e como isso realmente ocupava, né, muito espaço físico. E agora, com o teletrabalho, a gente já vê que é possível prestar serviços, né, à distância, e que muitas vezes não é necessária uma estrutura tão grande para você prestar um serviço de qualidade, eu digo, ao próprio cidadão. Então, assim, essa questão da pandemia, ela trouxe uma necessidade muito urgente de readaptação mesmo, né, dos próprios governos. E agora a gente olha para isso e faz com que o gestor público comece a repensar, né, as suas atitudes, a própria necessidade mesmo do serviço público, né, de determinadas estruturas tão grandiosas dentro do serviço público. E você vê que isso, assim, é uma necessidade tremenda de realmente repensar, transformar, né, essa forma de atender as pessoas, a forma do Estado se apresentar às pessoas. A gente vê, você fala no teletrabalho, em alguns setores, inclusive, a produtividade até melhorou, né? A qualidade da entrega dos serviços públicos, ela melhorou, porque o servidor conseguiu, né, estar mais presente, estar mais focado nas suas atividades, e ele traz, assim, realmente, ele coloca isso para o gestor público como uma necessidade de reavaliar todo esse conceito do trabalho em si, né? Como é que você vê essa situação, assim? Vejo da seguinte maneira, tá? Eu estou até pegando aqui a mensagem do Anderson Barbosa, que é o nosso coordenador do subgrupo de serviços digitais da Bahia. Ele fala, né, transformação digital é um caminho sem volta, e é verdade. E o interessante, e aí eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa do CONSAD, porque esses temas, eles dialogam entre si. Você agora mesmo, você estava fazendo uma conexão entre transformação digital e gestão patrimonial, né? Ou seja, o teletrabalho, ele simplesmente mudou totalmente o lugar do escritório. Hoje, na verdade, o nosso escritório é na nuvem, porque a gente se encontra nos ambientes de teletrabalho, nas plataformas digitais, tá? É lá que a gente se encontra, é lá que a gente está teletrabalhando. O mundo será híbrido, na verdade já está se tornando híbrido. Existe até um termo chamado FI Digital, é um acrônimo, né, físico digital em inglês. O mundo será FI Digital, ou seja, muitas das operações elas acontecerão parte no presencial e parte no digital, tá? Por exemplo, nós temos aí esse cenário da pandemia, né? Temos vários estados com a abertura gradual, chamado distanciamento controlado, mas nem todas as pessoas poderão voltar para o ambiente presencial, tá? Especialmente aqueles que são do grupo de risco, né? Terão que teletrabalhar, e em alguns casos, o teletrabalho, ele permitirá que a gente possa ter, em alguns casos, melhor qualidade de vida. Por exemplo, eu estou adorando não ter que enfrentar todo dia 2 horas de trânsito para ir para voltar para o escritório, apesar de que eu estou sentindo uma falta enorme de frequentar o escritório, mas eu penso que no futuro eu não vou precisar estar no escritório todos os dias. Por exemplo, o chamado relógio de ponta, eu acho que é uma coisa que vai morrer.
entendeu? Vai morrer, porque hoje o trabalho digital ele é muito orientado a resultados. Não necessariamente você ter que bater o ponto de 8 horas da manhã e largar de Isso. 18 horas. O que importa são os resultados que você entrega, né? E eu acredito que esse aqui vai ser o perfil das novas organizações híbridas, onde as operações, partes serão presenciais e partes serão digital. E com certeza a gente vai ter uma necessidade muito menor de prédios públicos, espaços físicos, e muita coisa vai mudar, que a gente vai ter que construir, na verdade, esse novo normal, né? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, aqui da Merewell 2020. A gente pode comentar sobre essa? Claro, pode sim. Vamos lá. Tiago, na sua opinião, o que poderia começar a ser feito para a educação não sofrer tanto de impacto do distanciamento social? Essa é uma excelente pergunta, e aqui eu quero colocar que o CONSED, né, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, tem se debruçado muito nesse tema, e nós, dentro do GTD, estamos estruturando um núcleo de educação digital, exatamente para dialogar com esses players e tentar trazer boas respostas para perguntas como essa. Bem, o fato concreto é que assim, nós temos uma preocupação enorme com a educação, porque a educação é a base da sociedade, e a educação, pela própria característica, ela como é que se diz, está tendo que se adaptar de uma forma muito dura à chamada educação remota. Tá? Na educação pública, nós temos um agravante, que nós temos aí uma parcela significativa da sociedade que não tem, digamos assim, uma condição econômica para ter esse acesso pleno à internet, tá? E eu entendo que é necessário que nós tenhamos políticas públicas mais arrojadas de inclusão digital, tá? Inclusive com provimento de acesso à internet e também equipamentos para os nossos alunos, para os nossos professores, principalmente para que a gente possa executar essa educação híbrida, tá? Porque, por exemplo, a gente começa a ver os protocolos, né? Pegando o caso de outros equipamentos, que vão ter que abrir com 30% da capacidade, 50% da capacidade. Simplesmente vai ser muito difícil a gente ter tanto prédio para poder operar, né, a educação 100% presencial, né? Nesse ambiente aí desse novo normal. E com certeza a educação será híbrida também. Agora, como será essa educação híbrida, eu acredito que é algo que está sendo construído no mundo todo, construído no Brasil. Eu sei que tem muita gente competente aí, não só no governo, mas também no terceiro setor, no Congresso, na iniciativa privada, construindo essa nova educação. E eu queria agradecer a pergunta, porque se todos os temas da gestão pública que a gente possa falar, eu coloco que o tema da educação é o mais prioritário, porque a educação é exatamente o que permite construir esse Brasil que nós queremos para nossos filhos e netos. Que legal, Tiago. Bem isso. Infelizmente, a gente já temos que abrir já, Tiago, para as considerações finais, né? Então, por favor, quero te agradecer também pela disponibilidade, pelo bate-papo muito esclarecedor, muito bacana, e abro então para as tuas considerações finais. Crisley, inicialmente queria agradecer a você pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. Você, obviamente, representando o grupo de comunicação do CONSAD, né, liderado pela nossa estimada secretária Inês Simonetti, do Amazonas. Queria aqui também transmitir o meu abraço a ela. Queria também aqui cumprimentar todos os servidores públicos que estão aqui nos seguindo, em especial os servidores e empregados públicos do Grupo de Trabalho de Transformação Digital, os nossos queridos camaleões. Vou até mostrar aqui o nosso símbolo, os camaleões de transformação digital. Agradecer aqui especialmente aos nossos secretários de Estado, nossos presidentes de entidades, que nos dão o apoio estratégico para que a gente possa desenvolver tecnicamente as soluções necessárias. Também aos governadores, que também se comprometem com essa causa. Também aqui cumprimentar a sociedade civil e todas as instituições, todas as pessoas que, na verdade, demandam um Brasil mais digital e um Brasil mais inteligente, né? É isso que nos move. Nós temos um desafio muito grande, mas nós estamos muito organizados, comprometidos, planejados, e tenho certeza que nas próximas semanas, nos próximos meses, vocês ainda vão ouvir falar muito do CONSAD da ABEP, em especial do GTD Gov, e nossos parceiros também,
considerando aí diversas ações que nós estamos aí em andamento, e eu gostaria que vocês continuassem seguindo, né? Continuassem seguindo o Consad, no Consad BR, também seguindo a BEPTIC, @BEPTIC, tá? Porque nesses canais especial aqui, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, vocês vão estar por dentro aí das ações do GT de Transformação Digital. No mais, quero aqui desejar uma boa noite a todos e que a gente possa estar junto, trabalhando firme para que a gente tenha um Estado mais inteligente e mais digital. E eu fecho, nós temos aqui uma hashtag que nos move, que é uma hashtag chamada Dá Pra Fazer. Ou seja, o nosso time ele é muito focado, não em blá blá blá, não em conversa, mas principalmente em entrega de resultados. E se nós conseguimos ser o melhor time do mundo de servidores públicos em transformação digital, eu tenho plena convicção que dá para fazer muito para que a gente tenha um Estado mais inteligente e digital. Por isso eu termino a minha fala dizendo essa nossa fala, né? Dá para fazer. Dá para fazer. Então, ó, dá para fazer. Vamos criar mais uma, então. Hashtag vamos fazer? Vamos fazer. É isso aí. Então tá bom, Thiago. Obrigada, tá? Obrigada também para o pessoal aqui que compareceu, que bateu palma, que curtiu, né? Também a equipe do Consad Express, que é o grupo da comunicação, pessoal que... A Mini, né? Quero mandar um abraço também bastante forte lá para o Rodrigo, lá da Bahia, né? Para o nosso time, para o Pedroso, que agora não está mais na nossa equipe, mas que fez um papel fundamental aqui no Consad Express, né? E assim, muito bacana, porque essas nossas iniciativas, né? A gente, apesar das mudanças dos governos, que são necessárias também, né? Mas as ações continuam, as ações prevalecem, né? E as ações, boas ações é que ficam mesmo. Obrigada, Thiago. Um ótimo restinho de semana, hoje já é quinta-feira aí para vocês, né? E tudo de bom. Até uma próxima oportunidade. Cuidem-se, um abraço a todos. Usem máscara, protejam-se. Exatamente. Grande abraço. Tchau, abraço gente. A todos, gente. Vida longa ao Consad. Tchau. Tchau.